função do sindicato é constitucional, de defender os direitos e os interesses dos trabalhadores. No caso dos médicos, o sindicato representa legalmente na base territorial de Goiás e estamos realizando o ofício da entidade, que é da defesa profissional. O Simego, ele é um sindicato que, no caso, representa a categoria dos médicos e ele nada mais é do que um instrumento do médico para que essas reivindicações, para que todos esses pleitos possam ser implantados. O sindicato, ele é aquela instituição, é aquela entidade que tem a prerrogativa legal e constitucional de defender os interesses individuais e coletivos dos médicos. Ou seja, tudo aquilo que os médicos forem fazer em busca de uma melhoria da sua profissão, obrigatoriamente terá que passar pelo sindicato. Hoje nós somos aí 30 profissionais, né, que estamos aí em cada cargo do sindicato. Tem diversas especialidades, nós temos representante da anestesia, nós temos representante da medicina de família, temos representante da oftalmologia, do otorrino, da cirurgia, da ortopedia, da clínica médica, da urologia. Então hoje a gente está com um sindicato com uma direção bastante representativa. Eu, por exemplo, sou ortopedista ligado à área de trauma, exerço atividade há mais de 25 anos e tenho hoje a plena convicção de que, atuando não só na minha profissão enquanto ortopedista, mas também na área sindical, a gente possa levar aos médicos e principalmente aos meus pares uma medicina de uma qualidade melhor. No meu caso, por exemplo, da radiologia, a responsabilidade é enorme, porque o paciente e o outro médico, o colega, confiam no nosso laudo, no nosso diagnóstico para tomar as condutas nas outras especialidades. Tanto a rotina médica quanto a rotina de quem preside uma entidade é de muito compromisso, né? Aqui sempre tem cirurgias, pacientes para a gente fazer, a gente trabalha como qualquer outro médico. Então, ao mesmo tempo que a gente dirige uma entidade, a gente também trabalha como médico. O sindicato, na verdade, ele sempre funciona em reuniões colegiadas. Então, nós temos assembleias semanais para que seja, então, deliberar todas as pautas. Inclusive, a gente tem frequentemente convocação de assembleias extraordinárias. O sindicato não faz nada sozinho. O sindicato ele é mobilizado, ele é imbuído de uma força. A categoria médica vem ao nosso encontro reclamando, expondo seus anseios, fazendo as suas deliberações e a gente então convoca as assembleias. Nas assembleias a gente escuta todos que têm o que tem a dizer, tira-se um consenso por votação, uma coisa que eu acho interessantíssima, que é um processo democrático também, e a maioria ali decide. Sindicato, para quem fica, é um idealismo que a gente quer conquistar coisas, benefícios para os médicos, para os nossos colegas, e é uma luta de um ideal, que a gente está sempre querendo conseguir o que a gente pensa e tentando ir para frente. A profissão médica, ela sempre foi uma profissão muito importante, principalmente quando a pessoa se vê diante de uma situação de doença, uma situação de fragilidade, é que o doente ele dá valor no médico. Então, essa reflexão da luta profissional, ela passa por aí. Eu vejo a história do Sindicato dos Médicos como uma história muito bonita. Uma história assim, de desprendimento de um número importante de pessoas. Quando você criava um sindicato, você não criava sindicato de uma vez, que era a legislação que existia antiga. Primeiro você criava uma associação profissional. Essa associação profissional é que era a entidade pré-sindical. E foi nessa associação profissional, a Promego, a Associação Profissional dos Médicos do Estado de Goiás, que nasceu o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás. Outros estados, sem dúvida nenhuma, têm uma situação para os médicos muito pior do que a que nós temos em Goiás, em função justamente da luta de alguns médicos que criaram uma estrutura sindical, uma estrutura associativa forte.
ele é o primeiro passo institucional que o médico faz no sentido da organização do trabalho no estado de Goiás. Foi na presidência do Nelson Ivone que o Sindicato dos Médicos passou a ter endereço. Porque até então, o sindicato se reunia numa salinha na Associação Médica. E é na presidência do Nelson Ivone que o Sindicato dos Médicos adquire a primeira sede dele. Ele é o articulador, ele tem no seu mandato um processo de articulação que faz com que esse grupo dê continuidade. Esse grupo, em tese, estava quase que acabando as pessoas para dar sequência, mas ele faz ampliar esse grupo, né? Isso, ele traz o mandato dele pro Adriano. Adriano, que era, na época, uma militância muito forte no movimento sindical. Tenho a alegria de dizer que a maior parte das grandes lideranças do movimento médico hoje, no estado de Goiás, tem a sua origem dentro do movimento sindical. Foi na gestão do Gusmão que nós participamos, Sindicato dos Médicos de Goiás e um conjunto de sindicatos de médicos, da reorganização, da rearticulação do movimento sindical médico brasileiro, rearticulando a Federação Nacional dos Médicos. É na minha gestão que nós temos quase que o maior número de movimentos de paralisação dos médicos no estado de Goiás, a gente tem exatamente nessa gestão. A falta de atendimento para uma pessoa que, apesar de ter chegado em óbito, se não tivesse chegado, não haveria esse atendimento pela falta de profissional esse que não existe no quadro de pessoal daquela unidade, por omissão do Estado em colocar esse profissional. E é nessa gestão que o Sindicato dos Médicos também, ele entra para a diretoria da Federação Nacional dos Médicos. Heitor é um dos fundadores do Cine Saúde, né? E que depois de fundar o Cine Saúde, ele veio para a militância do movimento sindical, médico, e é nesse processo da gestão do Heitor que a gente refaz uma discussão dentro do Sindicato dos Médicos. A necessidade que a gente precisava de ter, de estar se aproximando do médico jovem. E foi exatamente dentro dessa articulação do movimento estudantil com o movimento do trabalho, né, que nós acabamos fazendo toda uma reformulação que fez levar à presidência do Sindicato dos Médicos, a Alexandra, a primeira mulher presidente do Sindicato dos Médicos do estado de Goiás. Tá? Esse lugar na história ninguém tira, né? E trouxe junto com ela quase que assim, quase que a diretoria do centro acadêmico. O oftalmologista Leonardo Reis, que já presidia interinamente o Sindicato dos Médicos de Goiás, assumiu por mais 3 anos a presidência da entidade. Leonardo Reis tomou posse junto com outros 28 membros eleitos para ocupar a diretoria. O grande marco, né, é o marco da renovação, o marco do refortalecimento do movimento sindical. E essa bola, esse timão, essa batuta, ela foi tocada mesmo pelo Leonardo, é o grande timoneiro desse processo de revisão, de refortalecimento, de retomada do Sindicato dos Médicos em Goiás. Dos principais movimentos que nós tivemos nos últimos 3 anos, nós podemos incluir o dos ortopedistas, tanto no Hospital de Urgências de Goiânia quanto no Hospital de Urgências de Aparecida. Destacamos também o movimento dos médicos residentes. Em 2 momentos tivemos uma ampla paralisação, uma ampla movimentação dos médicos residentes. Outro movimento importante foi dos médicos gineco-obstetras e pediatras das maternidades, tanto o materno-infantil, o Hospital Materno-Infantil
quanto a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A movimentação de médicos na maternidade está normal, só que o atendimento foi restringido. Somente os casos de emergência, como trabalho de parto e complicações na gestação, estão sendo atendidos. Existe uma gratificação de atendimento para unidades como o Hugo e como o Centro Materno Infantil. E essa gratificação ela não existe aqui para os profissionais da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Os médicos também querem melhores condições de trabalho e equipamentos que ajudem no diagnóstico de problemas durante a gravidez. Foi um movimento importante, que teve um saldo positivo. Podemos destacar o movimento geral dos médicos da Prefeitura de Goiânia, que culminou, em princípio, foram os médicos do Programa Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família, que culminou finalmente com a aprovação e a sanção do plano de carreira do médico. E também na saúde suplementar, e aí deixando um pouco de falar do serviço público, mas na saúde suplementar, a participação efetiva do Sindicato dos Médicos no CIER, que é o Comitê de Integração das Entidades Representativas da Saúde, CIER Saúde, junto às operadoras de plano de saúde.